Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal e eu estou muito feliz por você estar aqui me acompanhando a cada semana, né, a cada vídeo que eu posto, por você estar compartilhando, comentando. Isso é muito importante para que o YouTube possa entregar ainda mais, né, para que vidas sejam tocadas e alcançadas. Cada comentário, cada compartilhamento seu faz toda a diferença aqui, para que outras vidas possam ser alcançadas e renovadas. Espero que vocês estejam bem e vamos aqui para a palavra de hoje que está em Mateus 6:33, que diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Gente, esses dias eu tenho meditado nessa palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E às vezes, esse versículo ele é muito conhecido, né? E às vezes a gente fala ele assim, mas não vê a profundidade que tem esse versículo. Não para meditar, não para pensar o que Deus quer dizer em relação a esse versículo. E muitas das pessoas que eu observo usam esse versículo assim, buscar o reino dos céus e as outras coisas não serão acrescentadas. Só pensa na parte B do versículo, as outras coisas serão acrescentadas, né? Então acha que tudo que ela quiser, tudo que ela imaginar, ela vai ter. Mas não é bem assim, tá? Tem pessoas que pensam, vou buscar o reino de Deus e eu vou ter tudo que eu quiser, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas que outras coisas são essas, não é verdade? Então não é bem assim que funciona. Então eu estava meditando, aprofundando nesse versículo e buscar primeiro. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? E até hoje eu estava parando para pensar também mais um pouco sobre isso, né? Além de estar pensando todos esses dias. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é orar, ler a Bíblia, estar na igreja, servir ao Senhor, fazer a obra de Deus, fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Não colocar as suas coisas acima das coisas de Deus. Marido, filho, casa, trabalho, nada. Não colocar nada dessas coisas acima das coisas de Deus. Mari, mas eu tenho que deixar pra lá a família, tenho que deixar filho pra lá, tenho que deixar a casa pra lá. Não é assim. Só que não podemos colocar em primeiro lugar o nosso marido, ficar idolatrando, deixar de fazer as coisas de Deus por causa do marido, deixar de fazer as coisas de Deus por causa de uma festa, deixar de buscar ao Senhor por causa de um filho. O filho não quer ir pra igreja, tá de graça, tá de birra, não quer ir pra igreja. Então eu também não vou, não. Aí tá errado, não é? Outra coisa, hoje que eu estava pensando, no grupo nosso da igreja, o pastor mandou mensagem, né, falando pra gente poder estar em oração por um irmão nosso que tá hospitalizado, está internado, então ele pediu para poder estar orando, a família, né, pediu para estar em oração. E aí eu senti o Espírito Santo me incomodando, Mariana. Isso também é buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus diz: orai uns pelos outros. Então, se no grupo, ali da igreja, eles pediram para poder estar em oração, eu olho aquilo ali e ignoro, eu também estou ignorando aquilo que Deus, que Jesus deixou para nós, que Jesus nos ensinou, que orai uns pelos outros. Então, a partir do momento, então eu senti o Espírito Santo falando, olha, você quando ora por alguém, você está também semeando no reino. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Estou deixando de fazer os meus interesses para poder estar orando por alguém que está precisando, que está necessitado, está passando por uma situação difícil.
Então, pare e pense se você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você acorda pela manhã, o que você faz? Assim que você acorda, as primeiras horas do seu dia, o que você tem dedicado às primeiras horas do seu dia? O primeiro dia da semana, a quem você tem se dedicado? Sabe? E eu digo por mim mesmo que eu tô me policiando muito nisso, é acordar e já ir logo pro celular. A gente tem que acordar e ir logo buscar a palavra, buscar o Senhor, é ler a Bíblia, ter seu devocional, sabe? Entregar o dia ao Senhor, é ter o seu momento ali com Deus, são as primícias do seu dia, o que você tem feito. Então tem gente que já acorda e já tá ali mergulhada com turbilhões de coisas e problemas e aquilo. E aí quando chega lá no final do dia, eu não orei ainda, não li a Bíblia. Depois que aconteceu de tudo, aí lembra de Jesus, né? Então assim, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Porque quando eu deixo de ter esse tempo com o Senhor na parte da manhã, assim que eu acordo, o meu dia não é a mesma coisa, é aquela confusão e, sabe, toda hora o Espírito Santo fica ali me incomodando, você ainda não teve tempo comigo, você ainda não teve tempo comigo. E aí o dia não é mais o mesmo. Então, e a semana, dia de domingo, é o primeiro dia da semana. Eu não consigo deixar de ir na igreja. Quando acontece alguma coisa que eu não consigo ir no domingo na igreja, gente, é muito estranho. É muito estranho mesmo. Porque o domingo, gente, é o primeiro dia da semana, são as primícias ali, sabe? Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é não colocar os seus interesses acima da obra de Deus. Não colocar os seus interesses acima de Deus. Ai, mas aí muita gente também fica pensando assim, então eu não tenho que fazer nada, eu não posso fazer nada, tem que só ficar fazendo as coisas de Deus, tá ali na igreja o tempo todo, é isso e aquilo. Não, mas a intenção do seu coração. Deus olha muito a intenção do nosso coração e também as nossas atitudes. As outras coisas vos serão acrescentadas, que diz aqui no versículo, o que são essas outras coisas? É tudo que você quer? Não. É aquilo, são as suas necessidades. Deus sabe o que precisamos. Deus conhece os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Deus conhece o nosso trabalho. Deus sabe que a gente precisa trabalhar para sustentar a nossa casa. Deus sabe da porta de emprego que você tanto tem orado para que Deus possa abrir para você. Deus sabe de tudo isso. Então, o que Ele quer dizer é que você não precisa se preocupar. Ele quer que você se preocupe em fazer aquilo que Ele te pediu, que você tenha um coração obediente a Ele, que tudo aquilo que você necessita, que você precisa, Ele está cuidando de tudo, conforme a vontade dEle. Você tem orado por uma viagem, por um carro, uma casa, não é errado, mas tem que estar alinhada com a vontade do Senhor. Se for do Senhor que você viaje agora, que você tem um carro agora, que você tem uma casa agora, Deus vai te conceder, conforme for a vontade dele e no tempo dele. Mas não é do nosso jeito, do nosso tempo. Eu quero assim, assim, assado. As outras coisas vos serão acrescentadas, sim. Deus não vai deixar faltar nada para você, mas é conforme a vontade do Senhor. E não se esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então vamos ler o versículo aqui mais uma vez. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. No versículo 34 diz: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Então, nesse versículo aqui, nessa parte, Jesus está falando sobre as preocupações da vida. Porque muitas das vezes a gente anda ansioso demais, preocupada demais. Um exemplo, uma tia minha tá para operar dia 18 do próximo mês. Então ela já tá muito preocupada, ansiosa, não vai resolver.
Eu sei que é normal do ser humano sentir certa ansiedade, né, ficar assim meio agitado, mas pegar aquela data e trazer para o hoje não vai resolver nada, não vai mudar nada, não vai adiantar nada. Então não adianta a gente andar preocupado, não adianta a gente ficar nervoso, porque não vale a pena. Jesus deixou isso claro para nós, porque ele já sabia que a gente ia passar por essas coisas, mas não vale a pena a gente andar preocupado. E ele quis aqui acalmar o nosso coração. Se preocupa em fazer as minhas coisas, se preocupa em fazer a minha obra, porque eu estou cuidando de vocês. Eu estou cuidando de vocês. Não precisa se preocupar o que você vai comer amanhã, o que você vai beber, o que você vai vestir. Eu estou cuidando, eu vou providenciar, eu vou cuidar, eu vou enviar. Ele sabe de tudo que precisamos. Só que a partir do momento que a gente desvia o nosso olhar, tira o foco de Jesus e coloca o nosso foco, o nosso trabalho, fica só enfocado no trabalho, 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 achando que é o trabalho que não se eu tenho isso é por causa do meu trabalho, eu tenho isso por causa do meu sucesso. Você está muito enganado. A partir do momento que você desvia o seu olhar de Cristo, as coisas, por mais que você ache que possa estar fluindo, não está. Uma hora a gente se dá mal. A gente vai se dar mal, sabe? E aí quando tudo desaba, ai meu Deus, aí fica preocupado. Ai, mas sabe? E aí começa aquele desespero e lembra de Cristo. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje, né, nesse pequeno vídeo aqui, é que não deixe que nada venha tirar o foco de Jesus Cristo. Deixe que nada venha tirar o seu foco, o seu olhar de Jesus Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é Senhor Altíssimo, é o Deus Provedor, Jeová Jireh, Jeová Rafá, é o Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é o Deus que criou os céus e a terra. Apenas com uma palavra o Senhor criou todas as coisas. Haja luz e houve luz. Olha só, haja luz e houve luz. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele pode mudar a sua vida da noite para o dia. Então não fique idolatrando o seu trabalho, se apoiando em seu próprio entendimento. Descansa no Senhor e não deixe de buscar a Deus por nada. Se tiver um compromisso com Deus, cumpra ele, faça com excelência. Ai, domingo eu preciso estar lá servindo na igreja, fazendo. Vá e faça com excelência para o Senhor. Ai, fulano de tal está precisando de oração, ore por ele. Ore por ele. Seja fiel a Deus. Cumpra aquilo que Deus colocou no seu coração, faça. Cumpra o seu propósito aqui nessa terra com excelência. O que Deus te pediu para fazer? Faça com excelência. Ah, mas eu tô com problemas, eu tô com isso, tô com aquilo. Faça, independente do que esteja acontecendo. Faça. Porque Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Ele é Deus. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E tudo que Deus quer é o nosso coração, é a nossa entrega, a nossa confiança nele. Porque ele não desvia o olhar dele em nenhum momento de nós. Ele está sempre atento a mim e a você. Ele cuida de nós como a menina dos teus olhos. Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Amém? Você crê? Você crê nisso? Então, uma reflexão. O que você tem deixado, o que você tem idolatrado hoje? É o seu trabalho, é o seu casamento? Por causa dos prazeres da vida, você tem deixado de ter o seu tempo com o Senhor? Eu não estou dizendo aqui para você poder ficar 24 horas dentro de uma igreja. Não estou dizendo aqui para você ficar 24 horas presa dentro do quarto orando, buscando. Não, você pode fazer isso em pensamento, em qualquer lugar. Mas não deixe de buscar o Senhor. Não coloque nada acima de Deus, acima da vontade de Deus. Nossa, eu fico imaginando a alegria que Deus deve sentir quando a gente está ali se dedicando nas coisas que Ele confiou
Cada um de nós temos um chamado. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Cada um de nós tem um propósito. Eu fico imaginando a alegria que Deus vê a gente todos os dias se empenhando, estudando, trabalhando para poder cumprir o propósito dele aqui nessa terra. E Deus falou assim, olha, eu vou cuidar de tudo, tudo que ele precisa, tudo que ele está necessitando, as dificuldades que ele está passando, eu vou suprir, eu vou cuidar de tudo, porque olha só como que ele é dedicado a mim, olha como ele me ama, ele não coloca nada acima da minha vontade, olha como ele tem um coração obediente, um coração grato, independente do que ele está passando, ele é sempre agradecido a mim, sabe? Fique imaginando isso. Seja essa pessoa que busque em primeiro lugar o reino de Deus, que faça as coisas para o Senhor com excelência. E você pode ter certeza que Deus, no momento certo, há de cumprir, há de prover todas as suas necessidades e pode fazer infinitamente mais do que você imagina ou pensa. Deus também é um Deus que realiza sonhos. Ele é Pai. Ele realiza sonhos. Se o seu sonho estiver alinhado com a vontade do Senhor, pode ter certeza que vai acontecer. E tudo aquilo que Deus te prometeu, se ainda não aconteceu, vai acontecer. Porque Ele é Deus e Ele cumpre tudo o que promete. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais alguém para que outras pessoas possam ser alcançadas e edificadas, tá? Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Você é muito especial para Deus, não se esqueça disso, tá? Fique com Deus e até a próxima.